começa às 9, mas se você chegar às 9, você não vai fazer a prova. Ué, professor, mas se eu chegar então 8h50, se você chegar 8h50 da manhã, você também não vai fazer a prova. Nesse vídeo eu vou te contar os detalhes do horário da prova do Enseja e quais são as provinhas da manhã, existem duas, e quais são as provinhas na parte da tarde. Vem comigo. Bora lá então, vamos falar um pouquinho desses horários, tá? A prova na parte da manhã começa às 9 horas, só que tem um detalhe aí que pode salvar sim você, meu querido. Existe uma regra para o fechamento dos portões. Os portões se fecham 8h45, ou seja, 15 minutos antes, tem um tiozinho lá na porta da escola e aquele cara que fecha o portão. Se você não tiver dentro do colégio, você não entra mais. Então a moral da história é, o próprio edital fala para você chegar lá às 8 horas. Nossa, professor, mais uma hora antes? Tudo bem que não precisa. Cara, mas você deve chegar lá 8h15, 8h20, no mais tardar do seu dia aí, 8h30. Você deve estar na frente do seu colégio. E aí você entra no colégio. Porque quando você entra, muitas vezes você vai ter que achar o bloco, vai ter que achar a sala, vai ter que ir lá se é primeiro, segundo andar, dependendo se o colégio é grande ou é pequeno, tá? E aí, que horas que começa então a prova? A prova começa às 9 horas da manhã. Que horas que você tem que estar lá? Você tem que estar lá 8h30, tá? Porque 8h30 fecham-se os portões. Quais provas você vai fazer na parte da manhã? E tem muita gente que acha que pode escolher. Ah, professor, acho que eu vou fazer na parte da tarde, né? Daí eu chego lá e peço pro fiscal. Não é assim, meu filho, tá? Existem duas provas que obrigatoriamente todos vão fazer ou devem fazer, quem estiver lá, na parte da manhã, tá? Que é a provinha de Ciências da Natureza, tá? Aqui é um A, eu acabei cortando aqui, né? Aqui é um A, Ciências da Natureza, tá? E Matemática, tá? Não tem como trocar. Ah, professor, eu vou fazer esse ano só matemática, mas eu acho melhor fazer à tarde. Você não acha nada. Você tem que estar lá 8h30 da manhã, entrar lá 8h35, 8h40 dentro da escola. E aí, 9 horas, 8h45, vai fechar os portões. 9 horas o fiscal vai estar dentro da sala dizendo: bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o fiscal, fulano de tal. Esse aqui... Esse aqui é o seu saquinho das provas, a provinha tá lacrada. Aí tem toda lá um esqueminha que o fiscal cumpre um protocolo para abrir as provas que devem sim estar lacrada dentro de um envelope, tá bom? Detalhes à parte. Professor, eu posso fazer a prova até que horas? Você pode ficar dentro da sala de aula até às 13 horas, 1h da tarde. Ah, professor, quando der 13 horas então, daí eu vou preencher o gabarito. Não! 13 horas é a hora que aquele cara legal chamado fiscal... Pega aí, Thiaguinho. O fiscal vai chegar e vai, ó, pegar a sua prova. Não adianta você ficar chorando, meu filho. Deixa eu terminar. Que ele vai recolher a sua prova e vai levar embora. Então vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13. Você tem 4 horas para fazer essas duas provas, tá? Coloque 1h30 para a natureza e 1 hora e pouquinho ali, 1h40, no máximo 2 horas para matemática. Porque você não tem 2 horas para cada prova. Você não consegue ficar 2 horas fazendo. Você tem o tempo que o fiscal vai comer lá, que é os 15 minutos, e ele não vai dar esse tempo a mais. Entendeu? Então tem fiscal sem noção, que gasta 15 minutos explicando a coisa. E ele não vai te dar 15 minutos a mais. Entendeu? Então preste atenção. E você não vai ter 4 horas de concentração, esqueça isso. Então você pode reduzir de 4 para 3 horas. Muito tranquila. 1h30 para a natureza, talvez 1h20. E aí sim, 1h40 para matemática, que exige um pouquinho mais de atenção. Show? Maravilha. E as provinhas na parte da tarde, professor? Mesma regrinha, começa às 3h30. Ah, professor, se eu chegar lá
às 3h20, então eu entro. Não! Você tem que entrar às 3h15 dentro do colégio, porque 3h15, ou seja, 15h15, fecham-se os portões. E aí ninguém mais entra. Então você tem que chegar lá 3h10, 3 horas da tarde, você tem que estar de novo na frente da sua escola, ok? Quais são as provas da parte da tarde? Existem 2 provas, ciências humanas, tá? E linguagens. Linguagens. E aí tem uma observação aqui importante, que é a provinha de redação. Que a provinha de redação vem o quê? Vem dentro da prova de linguagens, tá? Dentro da prova de linguagens, não é uma coisa separada. Dentro da prova de linguagens, quando você abre a prova, você se depara direto com a redação, tá? E aí o que vem é uma folha à parte, uma folha, tá? Para você escrever a redação ali que vale. Aqui dentro da sua prova vem um rascunho. É literalmente assim, você não tá vendo porque fica muito... Aqui, ó. Tá vendo? Vem um rascunho. Aqui vem um tema, vai estar escrito o tema, não se preocupe que vai estar. O tema é tal. E aqui vem uma folha rascunho, aí vem uma folha separada para você escrever. Show, professor? Então eu vou fazer as 2 provinhas, humanas e linguagem. Ah, professor, eu não passei em redação, eu quero fazer de manhã. Fica quieto, você não vai fazer de manhã. Você vai fazer a redação na parte da tarde, porque é à tarde que é a prova de redação. Ninguém pode trocar. Nem se o Lula fosse fazer o ensejo, ele não poderia trocar o horário. A regra é para todos, é igual para todos. Tá ouvindo? Então, a parte da tarde, humanas e linguagens. Show? Professor, eu posso fazer até que horas? Até que horas eu posso ficar filosofando na minha redação? Você pode filosofar na sua redação até às 8h30 da noite. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30. Você tem 5 horas para fazer essas 2 provas. Nossa, professor, tranquilo, tranquilo nada. Você não tem concentração também para isso. Você já tomou uma borrachada de manhã, fazendo a provinha de manhã, né? Se almoçou ali, se você vacilar, você vai comer errado. Então coma certo, né? Coma pouco, melhor você ficar com fome e alerta, um pouquinho de raiva, do que você comer muito e ficar com sono, né? Então a dica é, na dúvida, coma menos, tá bom? Não deixe de comer, pelo amor de Deus, mas na dúvida, coma menos. Quando a gente come menos, a gente fica mais alerta, a gente fica mais atento, né? Com um pouquinho de fome ali, fica com raiva, né? Comer alguma coisa. Então, é que você já fez jejum alguma vez na sua vida, você fica o dia inteiro meio pilhado, quero comer, né? Então é importante que você fique aceso, ligado para o seu turno da tarde, né? O famoso turno vespertino, tá bom? Então preste atenção, esses são os horários. Preste muita atenção com os 15 minutos. Muita gente folgada de interior, cidadezinha pequena. Ah, não, o colégio é 2 quadras ali. Aí tá lá, 8h35, 8h40, o cara fala, ah, agora eu vou. Chega lá, meu filho, bye bye, o portão já fechou. E aí você não consegue entrar mais, tá bom? Então guarde esses horários, são horários muito importantes. Você tem um intervalo grande, tá? Entre a parte da manhã e da tarde. Por quê? Porque você não vai sair 1 hora da tarde. Pouquíssimas pessoas saem 1 hora da tarde. Normalmente você vai sair meio-dia. Então você tem meio-dia, 1, 2, 3. Você tem 3 horinhas aí de intervalo até você voltar às 3 horas da tarde para começar às 3h30. E você pode se estender no máximo até às 8h30 da noite. Show? Não dá para trocar horário, tá? Essa é a regra para todos. Natureza e matemática de manhã e humanas e linguagem e a redação à tarde. Professor, a última dica aqui, por que tem 5 horas na parte da tarde e da manhã é apenas 4? Porque na parte da tarde você tem um carinha muito especial que é a redação. Então, em tese, continua as mesmas 4 horas para 2 provas, tá? Mas como você tem uma redação na parte da tarde, você tem 1 hora em tese para redação. E é bem mais ou menos isso que você deve fazer mesmo. Tira 1 hora, como nós fizemos a regra na parte da manhã, fica 1h30 para cada prova e gaste no máximo 1 hora aí para redação. Vai ser bem o suficiente. E o que a gente consegue enquanto concentração, carga cognitiva, energia para você fazer a sua prova, tá bom? Se atente aos horários, que é uma coisa muito importante. Bora deixar o comentário aqui se você sabia dos detalhes
desse horário do Enseja 2023. Quando que é a prova, professor? Pelo amor de Deus, dia 27 de agosto. E a gente se vê lá. Grande abraço.